Olá, sejam todos muito bem-vindos ao New Deal, podcast ou programa de TV. Olha só como a gente tá chique por aqui, voltado a investimentos alternativos e novos mercados, ou novos mercados e investimentos alternativos, ou mercados alternativos, novos investimentos. Eu faço um jogo de palavras neste começo de programa, mas a ideia é sempre provocá-lo. Você que está nos assistindo, que é investidor, gestor de recursos, é assessor de investimentos, é empresário, é um curioso que está passando pela programação da BMC News, a ter novas ideias ou enxergar novas oportunidades. Para você que é novo no canal, lembre que nós já tivemos uma série de episódios anteriores a essa nossa edição do New Deal. Visite o YouTube da BMC News para acessar todos estes episódios, um conteúdo incrível, mais de 3 anos aí produzindo para o New Deal, falando sempre sobre estas provocações, trazendo estes alertas e oportunidades ao investidor brasileiro. Hoje o tema será o setor de saúde, inovação no setor de saúde, mais especificamente health techs, empresas de alta escalabilidade, muita inovação aplicadas à saúde no mercado brasileiro e mais. Claro, temos um setor bastante difícil para a atuação. Vocês que acompanham a programação da BMC News todos os dias já desconfiam que o setor está passando por uma crise neste momento. Vamos abordar todos estes assuntos e para isso gostaria de convidar Michel Goya à nossa participação aqui, à nossa mesa, que é diretor de assuntos institucionais da ABSS, Associação Brasileira de Startups de Saúde e Health Techs. Para a gente começar essa conversa, Michel, seja bem-vindo, agradeço imensamente pela participação. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar trazer assuntos relevantes sobre o setor, sobre health techs e, sem dúvida, agregar a todos os telespectadores. Maravilha, eu queria entender um pouquinho mais sobre o Michel para começarmos essa conversa, colocar todo mundo no mesmo degrau, colocar todos na mesma página. O que lhe trouxe até aqui, um pouco da sua atuação no mercado, como funciona o teu dia a dia, porque chegou a este segmento de startups de saúde e health techs aqui no Brasil. Vamos lá, minha história é bem interessante, na verdade. Eu sou piloto de avião. Olha só. Morei no Japão por 3 anos, tive acesso a empresas de altíssima tecnologia. O lugar é o melhor possível para ter acesso à tecnologia, né? Caí literalmente de paraquedas na área da saúde. Entrei numa distribuidora de dispositivos para neurocirurgia. Na época, a gente estava trazendo para o Brasil um equipamento de alta tecnologia chamado navegador cirúrgico, que é um equipamento que orienta o cirurgião sobre os limites de um tumor cerebral. O fato é que atuei no marketing, no comercial, virei diretor da empresa, hoje sou sócio, e essa empresa ela investiu em outros segmentos. Então, cerca de 6, 7 anos, a gente buscando um pouco mais de eficiência no setor de dispositivos cirúrgicos, a gente investiu na OPME-Log, que é uma empresa que faz operação logística de OPME. São órteses, próteses e materiais especiais. Além disso, dá para desdobrar o papo sobre investimento, né? Empresa de P&D, fábrica e por aí vai. Perfeito. E aí eu queria já começar essa conversa pelo tema mais chato, e não chato em termos de ser talvez tedioso, mas chato de ser agudo, de ser bastante incômodo para o nosso mercado. Quando eu falo que o setor de saúde pode estar passando por uma crise, eu vou gerar uma crise em todos que estão nos assistindo. Afinal, a saúde ela é fundamental na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e é de chamar a atenção. Primeira avaliação de alguém que já está há bastante tempo no setor, que trabalha efetivamente, ativamente com isso. Nós temos uma crise no setor de saúde, ou dá para interpretar este momento como uma crise para o setor de saúde, e daqui a gente vai desenvolver diversos outros temas, como talvez as inovações que startups ou novas empresas tragam a este mercado para solucionar alguns problemas. Mas para começar, dá para interpretar que o setor de saúde brasileiro ele passa por problemas? Sem dúvida, e por problemas graves, né? Crise, eu acredito que sim, a saúde no Brasil esteja sim em crise, é que é uma crise controlada por enquanto. Então, voltando um pouquinho no tempo, na época que os planos de saúde, em sua grande maioria, eram comercializados pela pessoa física, como pessoa física, ali já existia uma dificuldade grande
de encontrar a sustentabilidade do comércio de saúde no setor, né? Por que acontecia isso? A saúde, ela, na minha opinião, é consumida de uma maneira errada aqui no Brasil. Então, como a gente conversou, né? O brasileiro, quando não se sente muito bem, ele vai no PS de um hospital de alta complexidade, onde é submetido ali a um protocolo de consulta, exames, medicamento e tal, que custa uma fortuna. Então, no final do dia, para a conta hospitalar, pesa muito, sabe? Se fosse nos Estados Unidos, na Alemanha, França, outros países, ele iria na farmácia. Se é muito grave, aí ele vai num centro de especialidades. Então, como que isso funciona? Ele está com o joelho doendo, ele vai num centro de ortopedia. Ele está com vias respiratórias, vias aéreas com algum problema, ele vai num centro de oftalmologia. E por aí vai. Se o caso é de internação ou cirúrgico, aí sim ele procura um hospital, né? Então, a própria maneira que o brasileiro consome saúde gera uma grande dificuldade para hospitais e operadoras de saúde equilibrarem essa conta. Vocês devem acompanhar direto aqui dificuldades dos grandes grupos fecharem essa conta no azul, né? Na hora que passa o lápis ali, aquele número normalmente desagrada até o investidor que está buscando por essa recuperação no segmento. Sem dúvida. É um esforço muito grande que precisa ser feito na gestão para minimamente buscar um break-even, né? Então, assim, só que a gente está falando de um problema cultural, né? Como que você chega no Brasil e daí tem que ser, como é um mercado amplamente regulado, a ANS, enfim, como que chega no brasileiro e fala assim, olha, a saúde que, seja na suplementar ou na privada, que até então é consumida livremente, agora vai ser num formato de seguro, e o SUS, que é gratuito, não vai mais ser gratuito. Cada consulta vai custar R$30, R$50, cada procedimento tem uma tabela de preço. É impopular essa iniciativa para qualquer candidato político fazer. Com certeza. Né? Eu não imagino alguém pensando isso numa campanha eleitoral. Estamos em plena discussão aí eleitoral, não, agora municipal, claro, mas eu não escutei e muito dificilmente vou escutar alguma proposta nesse sentido que é muito impopular. E esse ponto é muito bem colocado. O que preocupa muito sobre a sustentabilidade do setor no futuro, e quando eu falo futuro, não é longo prazo, talvez médio prazo, sabe? É difícil até medir em quanto tempo esse sistema vai aguentar essa leitura. Pois é, porque já era para ter entrado em colapso. E daí voltando ao que eu falei no início, né? Lá atrás, quando a corda estava muito esticada, chegou num ponto em que os planos estavam com níveis elevadíssimos de inadimplência, o que fizeram? Jogaram essa conta para a pessoa jurídica pagar. Para a pessoa jurídica pagar. Então, essa manobra, o que aconteceu? As empresas, de modo geral, têm um caixa mais confortável, né? Sim. Então, absorveram essa ineficiência do setor que custa, quanto que custa? No mínimo 20% de reajuste de qualquer plano de saúde. E é um 20% que pode chegar a 40%, né? Mas praticamente é metade do valor, é um reajuste absurdo. Pois é, mas assim, muito acima de qualquer inflação e muito acima, principalmente, de qualquer ganho de receita, seja prolabore, salário, divisão de lucro, da população como um todo. Exato. Então, como que você equilibra essa conta, né? Então, mesmo as empresas tendo absorvido isso e continuando a oferecer como benefício para os funcionários CLT e tudo mais, mas essa conta ela vem incomodando. E daí, num primeiro momento, existe um downgrade de categoria. Perfeito. Então, quem tinha um plano top, atendia Sírio, Einstein, faz um downgrade de categoria. Mas vai chegar uma hora que a última instância é SUS. Então, hoje existem 51 milhões de pessoas beneficiárias de plano de saúde. E esse número vem diminuindo. É uma situação realmente preocupante na saúde. E, como eu falei, ao invés de todos os envolvidos na cadeia, então operadora, hospitais, os médicos, os usuários, os fornecedores, olharem para resolver as ineficiências, e aí as startups ajudam bastante. Quem tem força, quem é muito grande, normalmente hospitais e operadoras,
ficam ainda maiores, se consolidando em grandes grupos hospitalares, os grandes grupos de saúde, e ganha muita força para negociar com fornecedores. Perfeito. Então, se fizéssemos um paralelo com o Ambev, por exemplo, ele é um gigante que tem muita força para negociar e tem com de fornecedor. tudo ali dentro, né? Você tem Tudo. dos mais variados produtos. Não, assim, a gente está vendo, a gente está vivendo, na verdade, um momento histórico na saúde, porque existe a criação de ecossistemas gigantescos de saúde, realmente enorme. A saúde brasileira hoje está no comando de meia dúzia de empresas. Entendi. Né? E com muita força, muito grande, mas Perfeito. até então não tem problema nenhum. Mas a solução não está em crescer. O problema ele cresce na mesma proporção. O caminho para a sustentabilidade do setor está em resolver a série de ineficiências que existem na saúde. Importante esse posicionamento, e até importante para a gente entender o problema. A gente tem essa visão das empresas verticalizadas, que ela vai de um ponto ao outro em todo o atendimento, você não tem ali muitos intermediários, mas essa questão de crescimento, de você ir a todas as áreas, você presta o serviço da saúde suplementar, você é uma operadora, você tem os hospitais, você tem a saúde ali, por exemplo, com atendimento preventivo, e aí você vai crescendo até você conseguir equilibrar as contas, mas a gente enxerga, pelo menos neste curtíssimo prazo, que as contas vêm piorando de acordo com o crescimento do segmento de saúde aqui no Brasil. Para eu entender, a gente tem mais de 50 milhões de beneficiários destes planos de saúde aqui no país. É uma porção bastante significativa se a gente comparar aí com toda a população brasileira. Claro, vai ter gente defendendo que poderia ser muito mais, mas 50 milhões é um número bastante razoável, muito, muito grande mesmo, na minha visão. Tá aí a ineficiência, tem que crescer o número de beneficiários dos planos de saúde, de clientes dessas grandes operadoras, 50 milhões é pouco? Ou o problema está, por exemplo, em uma ineficiência nas unidades hospitalares? Onde é que está esse problema, já que a gente falou que ele é muito relevante, mas que ele é difícil de ser controlado caso essas empresas, os próprios consumidores, a população não se junte para tentar ali resolver um pouquinho o problema de saúde. É realmente bastante complicado, por isso a crise, por isso talvez essa situação no pé em que está hoje. A gente consegue enxergar onde é que está essa ineficiência, onde é que está o problema e o que poderia ser um caminho a ser explorado, Michel? Dá. Que é uma resposta que não é tão simples e a gente pode abordar, na verdade, a tua pergunta de óticas diferentes. Perfeito. Né? Então, a gente está aqui para provocar o rapaz ou a moça que está nos acompanhando neste momento. Então, ambos aí estarão nos acompanhando e é a provocação que eu quero trazer por aqui. Vamos lá. São 51 milhões de beneficiários de plano de saúde num setor com tamanho de 319 bilhões de reais medido em 2023. Tá? Então, esse é o tamanho do setor e a quantidade de quem usa saúde suplementar. Quando me perguntam se poderia ser maior em quantidade de pessoas, honestamente, na minha opinião, tem potencial, não com esse cenário, não nessa situação, mas sem dúvida tem potencial, tanto que existe dinheiro de investidor do exterior investindo em saúde aqui. Né? Se não fosse solucionável, se não tivesse oportunidade, ninguém colocava dinheiro no mercado brasileiro. Porque o Brasil está barato do ponto de vista global, né? Mas eu não sei honestamente se seria o caminho, né? Porque na prática a gente já paga por saúde nos impostos. Então, será que o caminho... E daí é brainstorm, né? Perfeito, a gente vai jogar algumas ideias aqui. Então, será que o caminho não seria investimento público, melhorar a qualidade do SUS, buscar a sustentabilidade na saúde suplementar, na saúde pública, né? Para que a gente tenha uma saúde pública minimamente equilibrada em termos de qualidade com a saúde suplementar e equilibrar essa conta, sabe? Porque é delicado quando a gente acaba pagando, e daí falo como brasileiro, acaba pagando por saúde, segurança e educação dos dois lados, no âmbito público e privado. É complicado essa duplicidade, é mais uma ineficiência, mas a gente não tem escolha, não é? Exato. Então, acho que a discussão é um pouco mais ampla que isso. Trazendo para investimentos, né?
A saúde ela tem oportunidade de investimento porque qualquer negócio onde você tem ineficiência, você tem oportunidade. Então, como eu falei, existem uma série de startups que trazem soluções novas, soluções disruptivas, tecnologia, prontuários eletrônicos. Eu estava conversando um dia desse com um amigo meu que é fundador daquele plano de saúde Alice. Sei. Existe ali é basicamente uma plataforma incrível com soluções que envolvem inteligência artificial, uma série de coisas que, se comparado a um plano de saúde comum, num formato antigo, uma estrutura inchada, sem tecnologia, apagando incêndio todos os dias ali na gestão, você busca ter um resultado melhor e normalmente uma solução nova dessa consegue ganhar espaço, sabe? Eu acredito que parte da solução para o setor, sem entrar no mérito da regulamentação, né, tá nisso. Entendi. Estão nas startups, estão nas health techs, que estão olhando esse nicho de negócio. Está na tecnologia como em outros setores também. A gente fala sobre diversas ineficiências também no setor financeiro, que foram atendidas em parte pelo surgimento das primeiras fintechs, por exemplo. E agora a gente vê um setor transformado, buscando ali pela alta competitividade, baixos custos, e a gente vê o resultado dessas empresas que surgiram recentemente melhores que alguns grandes bancos brasileiros. Isso pode se extrapolar para outros segmentos. Então, onde há ineficiência, há essa oportunidade de gerar, claro, inovação, de gerar eficiência propriamente dito, e, claro, fazer isso de forma bastante intensa em termos de startups. Eu queria falar, por favor, fica à vontade. A analogia é perfeita com o mercado financeiro e fintechs, né? Por favor. A gente viveu, né, a gente é da geração de uma realidade de grandes bancos, trabalhava num formato meio quadrado, desde sempre. Pô, quem não tem um parente, ou um tio, um pai, ou uma mãe que trabalhou em banco, eram os maiores empregadores aí, se a gente colocar dessa forma. Eu conheço muita gente que há anos atrás trabalhava em caixa, trabalhava em atendimento de banco, trabalhava diretamente nessas instituições quadradas, né? Aquele gerente oferecendo COI para um correntista de uma senhorinha de 80 anos, aquela loucura, né? Perfeito. Então, você vê que houve um movimento que trouxe muita tecnologia para o setor, através de health techs e várias outras soluções, várias outras plataformas, e que, como você falou, mudou completamente o setor de como era anteriormente. Isso na saúde traria um movimento incrível. A gente está vivendo a ponta do iceberg do potencial que traria esse mesmo movimento no setor de saúde. Ainda está muito no começo. A saúde, tudo bem, o mercado financeiro e saúde são dois mercados amplamente regulados, mas a saúde ela tem um agravante aí. O que pior pode acontecer no mercado financeiro é o cliente perder dinheiro. A saúde, o paciente morre. Então, existe uma responsabilidade, existe uma série de situações, amarras ali, que acabam retardando um pouco movimentos como esse, de uma inovação, ou qualquer solução, de modo geral, que tenha contato com o paciente, ou que vá trazer alguma melhora no âmbito de tratamento, alguma coisa assim, precisa ser submetida a um registro sanitário na Anvisa, que é a agência que cuida de tudo isso. Demora para você obter esse registro. Existem vários níveis de complexidade de acordo com o quanto isso afetaria a vida do paciente. Então, vou dar um exemplo. Se você está submetendo um produto para registro que só vai ter contato com o paciente, você tem um nível. Se vai ser implantável, é outro diferente. Se tem uma ação de tratamento naquele paciente, uma ação ativa, é outro registro e vai aumentando a complexidade até chegar em laboratórios ou a indústria farmacêutica, né? Que é o nível mais alto de complexidade. Então, é um ambiente realmente complexo para dar passos, principalmente voltados à inovação. Vem mudando bastante. Eu falo sempre que medicina e tecnologia são grandes aliadas e elas andam de mão dadas, né? Perfeito. Então, hoje é possível acompanhar, e não só nos principais hospitais. Às vezes em hospitais de médio porte já existem robôs
que fazem cirurgias, e existe um em particular que é muito interessante, que o equipamento pode estar aqui, o paciente tem uns braços robóticos assim super legais, o paciente está aqui, o cirurgião ele está num cockpit em qualquer lugar do mundo. Então é uma realidade que já está presente nos grandes centros, né? Aqui em São Paulo, no Rio, nos principais centros hospitalares, já existe isso, a gente já vive isso. Então, o paciente que quer ser operado por um cirurgião, e pode ser o melhor do mundo naquele problema que ele precisa tratar, ele pode ser operado por um cirurgião lá de Londres, estando aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio, em Brasília. Até aproximando um pouquinho mais, antes do jornalismo, trabalhei em saúde, mas saúde animal, trabalhei em alguns hospitais veterinários. Havia muitos cirurgiões que prestavam serviço. Então ele vinha num hospital, ele fazia 1 ou 2 cirurgias, ele tinha outras marcadas em outro hospital, então ele vai fazendo a ronda e você tem toda a ineficiência apenas do translado de um lugar ao outro para todos os pacientes que você tem de atender numa mesma região, em hospitais diferentes. Então você consegue concentrar isso, não perder todo este tempo e essa qualidade de vida também do profissional de se deslocar entre esses espaços, claro. Aí eu estou usando a minha experiência num segmento que é um pouco diferente do que a gente está tratando por aqui. Mas eu acredito que seja mais uma dessas ineficiências também. Você tem ali profissionais que eles não ficam num lugar apenas, são prestadores de serviço, ora eles estão num lugar, ora em outro. E você tem essa dificuldade também de locomoção, né, Michel? Existe nos grandes centros, a gente é sabido, a gente tem dificuldades de transporte, né? Sim. Existem outras barreiras, por exemplo, quando a gente fala em tecnologia, que é a própria barreira tributária, né? Então, a tecnologia, quando você olha por um prisma global, ela existe e existem coisas incríveis mundo afora. Mas que, quando se projeta a viabilidade da aplicação aqui no Brasil, acaba chegando muito caro e muitas vezes fica inviável. Porque você sempre acaba caindo naquele ponto. Poxa, a operadora de saúde não vai cobrir. Entendi. Esse tratamento, ou esse equipamento, ou essa tecnologia, ou esse medicamento. Mas por que não vai cobrir? Sabe? E daí, poxa, porque ela tá com a corda no pescoço, o resultado vermelho. Sabe? Tem que fazer o básico ali. Exato. Mas muitas vezes, e olha que interessante, né? Muitas vezes, abrir uma exceção, ou mesmo de um lado da operadora, né? Abrir uma exceção, ou olhar aquele caso de uma maneira um pouco mais técnica, fugindo um pouco do fluxo normal do paciente, pode ser que a aprovação de um equipamento de uma tecnologia superior e um pouco mais cara evite o paciente de ser submetido a uma reoperação, que custaria de novo tudo que já foi pago, ou mais tempo de internação, seja ou não na UTI. Então, é um processo que acho que é aliado à tecnologia. Entendi. E daí a gente cai na possibilidade de enxergar, por exemplo, a importância que teria a criação de um prontuário eletrônico unificado com os médicos, o próprio paciente, todas as clínicas, todos os laboratórios e também a operadora de saúde, seja no público ou no privado, um prontuário eletrônico único. Então, aquele Open Finance... Sim, que já existe para o setor financeiro. Mais uma vez a comparação, né? Mas por que foi criado dessa maneira? O banco estava tendo sérios problemas com inadimplência. Falou, bom, os clientes são os mesmos. Às vezes o cara tem conta no banco A, tem conta no banco B. Vamos entender direito o que esse cliente tem de uma maneira global para a gente... O interesse é o mesmo de não tomar um calote. Exato. Então, o interesse ele tem que ser o mesmo, independente do hospital que o cliente vai ser tratado, independente da operadora de saúde que o cliente vai escolher para assegurar esse tratamento. E é importante que a operadora tenha acesso ao histórico de saúde do paciente. E daí, seria, assim, não tem como, né, pela legislação, mas seria incrível se cada um pagasse de acordo com o que utilizasse. Então, por exemplo, o cara que cuida da saúde de uma maneira preventiva, que se esforça, que tem, sei lá, uma rotina saudável de alimentação, de exercícios físicos, de tudo que precisa fazer, ele poderia pagar mais barato.
do que quem não Entendi. tem uma vida mais sedentária, tem uma série de outros problemas. E daí, hoje, existem uma série de tecnologias Para monitoramento. para monitorar, para colher esses dados, para minimamente criar um racional e um ponto de partida. Então, mas de novo, a gente está falando sobre um futuro que eu acho que é distante, sabe? Entendi, perfeito. Mas o caminho para a sustentabilidade do setor, aqui ou em qualquer lugar do mundo, teria que ir por esse caminho. Tem que encontrar essas ineficiências. Exato. Eu vou interromper nossa conversa, vou chamar um rápido intervalo comercial. Você que está nos acompanhando, não sai daí, daqui 2 minutinhos tem mais BMC New Deal aqui na nossa programação. Estamos de volta ao New Deal nesta conversa sobre o setor de saúde e iniciativas empreendedoras que podem solucionar alguns problemas nesse segmento que passa por um momento bastante delicado. Estou com o Michel Goya aqui e gostaria de recomeçar a nossa conversa nesse segundo bloco. Michel, eu queria voltar um pouco no tempo e entender os motivadores dessa crise. Destas eu ia falar porque eu já falei sobre isso em algumas ocasiões ao longo dos anos, mas atualmente temos um momento bastante delicado para o setor de saúde. Qual foi o motivador? É a ineficiência que, acumulada, aglutinada ao longo dos anos, culminou em um segmento bastante insustentável a longo prazo? Ou nós temos um motivador único que é, por exemplo, a pandemia, a crise sanitária brasileira, que foi, claro, muito destrutiva para diversos segmentos aqui no Brasil. Por quê? Nós tivemos ao longo da crise sanitária, ou um pouquinho depois que reiniciadas as atividades, uma disparada na sinistralidade. Eu sempre falei sobre isso por aqui. Nos últimos 3 anos a gente estava sempre olhando para a sinistralidade dos planos de saúde, e também tivemos o problema da inflação médica, que surgiu logo em seguida. Estes podem ser identificados como os vilões do setor de saúde, ou não dá para colocar a culpa apenas na volta da pandemia para entender todo esse segmento, por favor? Com certeza a pandemia não é a culpa. Entendi. Com certeza não. Ela agravou o problema, mas é um problema que tem a causa base a ineficiência mesmo. Que conversávamos anteriormente. Exato. A maneira que o brasileiro consome saúde aqui, né? A pandemia, ela deu uma chacoalhada não só no setor de saúde, mas no mundo, né? Na saúde, ela deu, por um lado, um fôlego no fluxo de caixa das operadoras, porque foi um bom pretexto para segurar pagamento para todos os fornecedores, e é o que aconteceu na maioria das operadoras, hospitais, né? Com todo o cenário de incerteza, né? E o tratamento para um doente com Covid e tal, de modo geral, é um tratamento barato. Comparado ao ritmo que vinha de cirurgias, alta complexidade, cardíacas, de neuro, ortopedia, não sei o quê, são tratamentos muito mais caros. Então, num cenário onde estavam sendo reservados leitos para paciente com Covid, todas as cirurgias eletivas foram seguradas. Por consequência, houve um acúmulo de demanda que, aos poucos, foram escoados e hoje está regulado. Mas então, em caixa para a operadora de saúde foi muito bom. Perfeito. Agora, houve uma mudança completa ali em centros de despesa, centro de custos ali, né? Entendi. Então, gastou-se com internação, mas tratamento simples, sabe? Oxigênio, tempo de leito, aquela coisa toda, né? Não gastou-se, por exemplo, com próteses cirúrgicas, com stent cardíacos, com equipamentos de altíssima complexidade, robôs, como a gente estava falando, enfim. Então, houve uma mudança bem grande. A causa base da saúde, como a gente comentou, o cenário ele precisaria ser reformulado, sabe? E é um desafio que isso aconteça. Talvez a nossa geração não veja essa mudança cultural acontecer, né? Eu costumo usar sempre uma analogia interessante. Se a gente comparasse o plano de saúde, o formato de um plano de saúde como a gente conhece, se comparado ao seguro de um carro. Olha que interessante. O seguro de carro, normalmente você não quer acionar nunca, né? Nunca. Às vezes quando se envolve num acidente de carro, ali quebra uma lanterna, dá uma amassada, você fica pensando, poxa, será que vale a pena acionar o seguro? Se aciona, você fica já esperando uma paulada no valor que vai chegar no próximo ano. Por quê? Culturalmente é assim que funciona seguro de carro pra gente aqui no Brasil. Legal. Saúde é diferente.
Eu já ouvi de conhecidos falando assim, bom, eu pago tão caro no meu plano de saúde que eu vou dar um pulo lá no hospital, vou fazer uns exames, ver se está tudo bem. Então, o estímulo para o uso, ele vem motivado porque funciona assim muito tempo, somado a isso, paga-se muito dinheiro. E os hospitais eles estão investindo cada vez mais em hotelaria. A gente vai a alguns hospitais e fica na dúvida, você está no hospital ou está no shopping. Muitos deles têm Starbucks no térreo ali, tem no mínimo um cafezinho, quartos enormes, atendimento muito luxuoso. Luxuoso. Tem hospital que tem restaurante com chefe de cozinha, com atendimento sofisticado, um menu. Realmente, assim, investe-se muito em hotelaria porque isso dá dinheiro pro e te incentiva a ficar ali. Óbvio, você quer ser muito bem tratado. Sabe o que eu já escutei? Eu vou compartilhar essa história é muito boa. Gabriel, se você for fazer exame de sangue, vai no laboratório tal, que o café da manhã de lá é maravilhoso. Não, assim, esquece os laboratórios que você normalmente vai, mas o café da manhã gasta um tempinho, é um pouquinho mais longe, mas vai lá que você não vai se arrepender. Tem um cappuccino, tem um biscoitinho amanteigado, tem um pouquinho de tudo. É o incentivo a você permanecer e fazer mais vezes esse tipo de intervenção. E olha que interessante refletir sobre isso. Quando a gente analisa como business, na prática, se eu tivesse na gestão de uma rede de laboratórios, um hospital, eu faria a mesma coisa, porque isso aí nada mais é do que uma estratégia comercial para você trazer novos clientes. E não tem problema. Mas pelo prisma de analisar a sustentabilidade do setor, que é a pauta hoje aqui, é muito preocupante, porque a saúde não deveria ser abordada culturalmente dessa maneira. Ela não poderia ser. Hospital, laboratório, deveria ser um ambiente onde você não quer estar. Seguro do carro é um produto em que você tem por segurança, mas você não quer acionar. Então isso é preocupante quando a gente projeta a sustentabilidade do setor no futuro. Uhum. A gente não está falando de exame aqui, um exame pontual para fazer acompanhamento, você ir efetivamente ao hospital utilizar aquela estrutura caríssima que nós temos. E você comparou, inclusive, eu ia fazer exatamente a mesma comparação, por isso que me chamou a atenção. Seguro de automóveis com os planos de saúde. Quando você vai fazer um seguro de automóvel, se você está há 10 anos sem sinistro, você tem um bônus no teu preço, no custo do teu seguro. Então você está há 10 anos sem acionar, sem nenhum sinistro, não bateu o carro. Eu acredito que é só batida que elimina o bônus, mas não acionou o seguro em algum momento, em nenhuma ocasião, você permanece com aquele bônus, ou seja, você tem incentivos a não consumir. Você, quando vai responder um questionário para um plano, para um seguro de automóvel, você responde. Se você tem garagem na tua casa, por quê? Porque o carro vai estar seguro na garagem da tua casa. Então é um fator de risco a menos. Você vai todos os dias ao trabalho? Se você não vai todos os dias ao trabalho, você tem menos um fator de risco, porque são menos oportunidades de você se envolver no acidente, de você ser assaltado, você ter o seu carro furtado, algum fenômeno da natureza te pegar no meio do caminho. São diversas perguntas que no final das contas vão montar o custo daquele cliente. Se tem, por exemplo, uma pessoa menor de 18 anos morando na mesma casa, porque aumenta o risco de pegar o carro ali. Exato. A análise de todos esses fatores é super complexa. Os autuários aí, os cientistas autuários, eles vão fazer essa conta aí com um deleite, mas realmente para você calcular aquele custo. Você acredita que, por exemplo, algo relacionado à tua saúde, se você faz tantos exercícios por semana, o que você trouxe no bloco anterior, se você visita tantas vezes, se você faz um check-up, eu não vejo esses critérios tão definidos para um plano de saúde, por exemplo, para mitigar os riscos de quem está entrando. Você tem, claro, uma avaliação, tem planos que ficam mais caros, mais baratos, de acordo com alguns critérios, mas essa avaliação a fundo do dia a dia do segurado, eu não sei se existe. Eu gostaria da tua avaliação, por favor. Salvo engano, plano, porque existem... É uma diferença grande aí na legislação. Entendi. Planos de saúde, operadoras de saúde e seguradoras. Perfeito. Né? Então, operadoras de saúde não podem cobrar valores diferentes para segurados ali
tendo aquele critério, só que de idade. Entendi. É o que todo mundo fica com medo. Fala, putz, ano que vem eu vou virar a idade no plano de saúde e vou ter que pagar mais caro. Por legislação, não pode cobrar diferente. Entendi. Né? E isso é um problema. Isso é um problema gravíssimo. Então, enquanto isso não mudar, e daí a gente está falando de ANS, é um problema legislativo isso. Entendi. Né? Enquanto isso não mudar, não adianta ser desenvolvida, por exemplo, soluções nos Estados Unidos e em outros países que possam integrar tecnologia de um relógio ali que consegue minimamente colher alguns dados sobre a tua saúde, prontuário eletrônico que funcione de uma maneira unificada com hospitais, operadoras, laboratórios e tal. E por que não um histórico de treino numa academia de um cara assíduo, o histórico de um nutricionista e aquele incentivo, e olha que interessante, olha que ideia interessante. Perfeito. Aquele incentivo que tem que ter por iniciativa, por parte da operadora, que se o cara não fizer um mínimo de tanto de presença ali numa academia, perfeito, uma maneira de acompanhar ali o mínimo de uma alimentação saudável, uma rotina de treino, uns exames em tais parâmetros, ele teria se ele não fizer, ele tem um acréscimo de 20% no plano de saúde. Se ele fizer, ele tem uma correção pela inflação. Perfeito. Então, existe, se eu não me engano, tem uma seguradora, talvez seja até a Porto, que oferece um desconto pequeno para quem não tem pontos na carteira de motorista, não é isso? Eu creio que sim, eu lembro de alguma coisa então você assim. vê que a lógica, ela já existe. Exato. Essa foi a analogia que eu fiz. Falei, cara, ali funciona e é assim que funciona. Mas eu não vejo isso para saúde. Aí você tá me avisando, Existem regulamentações que no momento não permitem que isso seja executado. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre iniciativa. O que pode ser feito, então, nesse sistema de saúde brasileiro, que as startups estão fazendo nesse sistema? E um próximo bloco, eu vou chamar um rápido intervalo comercial. 2 minutinhos, estaremos de volta com o New Deal. Estamos de volta ao New Deal com Michel Goya na bancada, falando sobre setor de saúde, iniciativas empreendedoras, iniciativas até inovadoras que podem ajudar a solucionar alguns problemas do setor de saúde brasileiro. A gente falou sobre diversos desses problemas, ineficiência, algumas questões regulatórias, e eu queria entender, Michel, o que é possível ser feito hoje no mercado? Quais as iniciativas que estão ganhando tração, por exemplo, de health techs, de empresas, de startups de saúde? O que efetivamente está sendo feito para melhorar essas ineficiências? Já que a gente falou sobre todos os problemas possíveis aqui para o setor de saúde, eu queria entender um pouco sobre alternativas, sobre soluções que estão sendo propostas e que lhe chamam a atenção, por exemplo. As soluções, elas são diversas, né? Quando a gente analisa o que um empreendedor frente a uma startup ou um empresário à frente de uma health tech consegue desenvolver, é realmente incrível. A capacidade do brasileiro de desenvolver soluções é realmente impressionante. Existem soluções hoje sendo desenvolvidas para prontuário eletrônico, o uso da inteligência artificial para análise e integração de dados, consolidação de dados, é incrível e pode ser aproveitado para laboratórios, hospitais e todos envolvidos no setor de saúde, né? Tendo dados minimamente organizados, a gente sabe que a inteligência artificial hoje tem o poder de processar e trabalhar esses dados, trazendo tudo pronto numa fração de segundos, né? Existem startups desenvolvendo soluções para coisas que a gente não imagina. Então, por exemplo, plantas na Amazônia sendo transformadas em medicamento, e planta, por exemplo, que até então eram importadas da Europa, da África, se eu não me engano, a valores absurdos. A gente tem aqui produto com matéria-prima com muito mais qualidade em abundância. Entendi. Sabe? Na verdade, a dificuldade mesmo de transformar todas essas excelentes ideias num grande negócio bem sucedido acaba sendo o momento econômico que a gente vive no Brasil, que startup está sentindo bem, sobre captação. Então, para um investidor resolver tirar o dinheiro de uma renda fixa, essa taxa de juros, 11% ao ano, e apostar no empreendedor, numa ideia
ele realmente tem que ser muito assertivo. Às vezes, essa captação acontece de uma maneira muito descontada se fosse comparado a 2019. Ah, com certeza. O valuation vai lá para baixo, né? Então, o cenário para o empreendedor, para as startups, está desafiador, está realmente desafiador. Mas é possível, tem muito dinheiro no mundo. E o Brasil está barato. Entendi. Quem investe normalmente no setor de saúde brasileiro é o brasileiro? São fundos de venture capital, são empresas aí de investidor anjo, ou é investimento estrangeiro? Você falou, o Brasil tá barato, a gente compara o que aconteceu com a nossa moeda recentemente, a desvalorização cambial, a desvalorização dos próprios ativos. Quem que investe em saúde no Brasil, pelo menos da sua percepção? A gente tem um mix de investidores ou o estrangeiro tem um apetite um pouco maior pelo nosso país? De modo geral, saúde é um mercado um pouco mais sofisticado. Então existe sim investimento estrangeiro e não é pouco. E daí depende, é segmentado, né? A gente tem, obviamente, venture capital, private equity, dependendo do estágio que cada startup esteja, cada momento de captação que a startup esteja, mas ainda tem muito dinheiro estrangeiro entrando no Brasil. Isso acontece de maneiras sazonais, muito motivado pelo momento da economia, taxa de juros, risco Brasil, governo, obviamente, e preço do dólar. Entendi. Então, são essas as variáveis aí que influenciam. Flutua um pouco a quantidade de recursos estrangeiros que aumenta ou diminui conforme essas variáveis acontecem, né? E acabaram as captações nesses últimos anos? De jeito nenhum. Nunca acabou e nunca vai acabar. A saúde é um mercado gigante, muito resiliente, cheio de regulamentações, o que torna o mercado com grandes barreiras de entrada. É um mercado formidável, é um mercado realmente assim espetacular para atuar. Ela obriga o empreendedor, e eu falo com propriedade, a se capacitar, mas as barreiras de entrada elas são muito grandes. É um mercado complexo, mas entendendo todas as particularidades, sabendo trabalhar com compliance corretamente, entendendo particularidades tributárias, enfim. Você consegue atuar e eu prefiro muito mais estar em saúde do que estar no varejo, por exemplo. Entendi. Os desafios são completamente diferentes. Perfeito. E aí, por exemplo, você falou um pouquinho sobre cenário, as captações não acabam, nunca vão acabar, mas olhando para investimentos e saúde, quais são essas barreiras de entrada? É o conhecimento de quem vai, do público a quem vai ser atendido pelo serviço prestado pela startup? É o valor necessário para você começar a investir? A concorrência com outros players de mercado que já estão bem estabelecidos, já estão firmados e até consolidados no setor? Qual que é a principal barreira de entrada para, sei lá, o empreendedor que está nos assistindo e falou, nunca pensei no setor de saúde, vou entrar no setor de saúde, tive uma grande ideia. O que é um empecilho, a pedra no sapato, no primeiro passo para a entrada de uma startup nesse segmento? Nunca é o valor, se você parar para pensar, né? Por mais complexo que seja, você desenvolver uma solução, uma plataforma, enfim, o que quer que seja, poderia ser aplicável à saúde, às vezes é o mesmo valor para ser desenvolvido para outros setores. O amplo conhecimento e uma dica realmente valiosíssima. Não subestime a complexidade do setor de saúde. Então, entendendo de verdade o setor, aumentando bastante o conhecimento, sem dúvida nenhuma é o conhecimento, aumentando bastante o conhecimento sobre o setor, dá para navegar com cautela e ter bastante sucesso. Perfeitamente. Eu tô dando uma olhada ali no nosso cronômetro, eu sei que a gente tá na derradeira do programa, infelizmente. Vou pro último intervalo comercial desta nossa edição do New Deal. Já eu volto com a definição de toda essa nossa conversa, que não vai ser definição alguma, porque em 1 hora, 50 minutos que nós temos por aqui, não dá para resumir todo o setor de saúde, mas é aquela pulga ou jacaré atrás da tua orelha, eu gosto de falar quando o problema é grande, a pulga atrás da orelha para, claro, pensar o setor de saúde de uma forma diferente. Vamos a um rápido intervalo, 2 minutinhos, estaremos de volta por aqui.
Estamos de volta ao BMC New Deal, a derradeira do programa, nosso último bloco nesta conversa sobre o setor de saúde, inovação e, claro, alguns problemas que podem ser resolvidos com tecnologia e ganho de eficiência. Estou aqui com o Michel Goya, seja bem-vindo novamente à derradeira deste nosso programa. A gente falou um pouco sobre startups, sobre problemas a serem solucionados, sobre onde essas startups podem agir, já afinal nós temos um setor bastante regulado, e eu queria saber de onde os investidores podem investir. Como é que está o cenário para investimento nesse tipo de companhia? Eu sei que o setor de startups passou nos últimos anos por uma barra. Por quê? Selic foi para 13,75, no mínimo, para você ter um retorno razoável, você tem que esperar uns 5, 10 anos para uma empresa de menor porte, aquela empresa bem no comecinho. Cara, você coloca 10 anos com Selic a 13,75, a concorrência é desleal. E aí o investidor vai, claro, para a renda fixa e aproveitar outras oportunidades. Realmente nós tivemos essa redução. Como é que está o cenário para investimentos? Na outra ponta, temos as empresas buscando recursos, agora o investidor está vindo buscar essas oportunidades no mercado. Como é que está esse cenário, por favor? É realmente um desafio quando se vive num país de rentistas. Né? Exato, é complicado. Para o empreendedor, ele tem que se reinventar, simples assim. Então, se comparado a 2018, 2019, pré-pandemia principalmente, né? Comparando o cenário econômico com a realidade da economia agora, taxa de juros, enfim, risco Brasil, para o empreendedor, ele precisa se qualificar muito mais. Ele já é esperado quando ele entre numa captação, o valuation vai ser muito mais descontado frente à realidade. Agora, quando a gente analisa o todo, será que antigamente, naquela época, né, um SoftBank vem com bastante grana, sai, compra todo mundo, distribui muito dinheiro aqui no Brasil, né, motivado por também realidade lá na Ásia diferente, será que ali estava muito inflacionado os valuations? Agora, será que está muito descontado? Eu acredito que existe um equilíbrio entre esses dois cenários. Acredito que o cenário ideal não é o que a gente está vivendo agora em 2024, por mais que já tenha sensivelmente um indicador de melhora, né? A gente já vê alguns M&As acontecendo em saúdes, puxado bastante por startups e health techs, vem acontecendo. Entendi. Ainda de uma maneira tímida, mas vem acontecendo, né? Nada comparado a, de novo, 2019. Mas acredito que o que a gente viveu ali naquele período não retrata a realidade da economia no Brasil. Perfeito. A gente teve... Vamos comparar com o mercado de capitais de ações, que eu acho que é o mais óbvio para quem pensa em mercado financeiro. A gente teve uma série de IPOs em 2021, até 2021. Dá uma olhada nas ações dessas companhias, dá uma olhada em quem sobrou no mercado. Nós tivemos recentemente diversas recuperações judiciais, porque além do recurso que foi aportado na companhia, que foi cavalar, os valuations estavam muito esticados porque o recurso era barato. Exato. Foi tomada mais dívida, então, cara, as empresas investiram para crescer de forma assim, absurda, não conseguiram sustentar porque a Selic foi do nada para 13,75. A empresa que já tinha recurso, pegou mais recursos de credores para investir no seu crescimento, agora está tendo que pagar juros, não vai aguentar recuperações judiciais. Nós temos empresas que saíram da Bolsa de Valores. Por quê? Pegaram tanto dinheiro que não sabiam o que fazer com estes recursos. Devolveram o recurso para o investidor, falou, cara, eu tenho muito caixa, eu não tenho o que fazer, eu vou devolver esse recurso, vou fechar meu capital, vou organizar minha casa. A gente já teve alguns casos disso acontecendo. Então, alguma coisa estava errada no mercado de ações, isso se replica para o mercado de startups, para outras empresas, o recurso estava muito barato, a gente teve uma euforia aqui no Brasil. Pode se repetir? Pode, vai que daqui 10 anos a gente tem o mesmo cenário, todo mundo com recurso livre, muito dinheiro no bolso e vontade de investir, pode acontecer. Mas esse meio termo entre não um valuation tão descontado, mas também não esse tão esticado, se acredita que pode ser atingido pelo setor de saúde, há indícios de que a gente está começando a melhorar. Sem dúvida, e mesmo que a gente chegue novamente a viver aquela realidade de... não está no horizonte próximo, obviamente, né? Mas mesmo que a gente viva no futuro aquela realidade de acesso a recursos baratos, a gente vai passar pelo cenário de equilíbrio. É onde eu acredito que seja o ideal, visto o histórico econômico do nosso país, essa montanha-russa, essa loucura, né?
O fato é, o empreendedor hoje, ele precisa estar muito mais preparado, muito mais qualificado, entendendo de verdade do seu negócio, do setor, e se for em saúde, ainda mais dada a complexidade que existe no setor. Essa barreira de entrada muito, muito alta, né? É muito complicado, que depois joga muito a favor dele, porque é muito bom atuar num setor com barreiras de entrada. Exato. Né? Existe uma tranquilidade, entre aspas, né? Na gestão nunca é tranquilo, mas existe de modo geral um controle melhor sobre o negócio dele, o próprio valuation de qualquer negócio de saúde é diferente frente a outros mercados, né? E quanto mais complexa é a operação, mais valor normalmente tem. A qualidade da gestão hoje em dia conta muito, as due diligence, né? São muito mais criteriosas, realmente fundos, VCs, o investidor, seja anjo ou enfim, ele vai muito ali no detalhe. Antigamente era muito mais tranquilo, tinha muito recurso que ele precisaria colocar no mercado para buscar alguma rentabilidade. É interessante que nesse período que a gente está comentando, existiam startups em que não dava dinheiro, queimava caixa, sem previsão de atingir o break-even, e estava tudo bem. Às vezes existiam investimentos em cima de uma ideia, de alguma coisa. Tem que ter um tempo de maturação. Tinha até o benefício de os investidores estarem satisfeitos com o que estava sendo pela companhia. Estava entregando algumas coisas no prazo, não estava queimando caixa, não estava dando dinheiro, mas é o tempo de maturação, é um investimento futuro. Hoje é diferente. Hoje a cobrança do investidor ela é bem diferente em cima disso. Empresas em que estão em cash burn, elas já são vistas de uma maneira diferente. Precisa ter, no mínimo, um deadline para resolver isso aí. A data do break-even, pelo menos na cabeça, como meta. Michel, seja bem-vindo. Muito que obrigado. Prazer enorme tê-lo por aqui. Se quiser deixar uma mensagem final a quem está nos assistindo, eu vou lhe convidar outras vezes, porque eu gostei muito do papo e tem muito assunto que ficou de fora dessa nossa primeira conversa, mas de todas as formas agradeço em nome do New Deal e de toda a equipe da BMC News pela participação. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, é incrível. E eu espero honestamente ter contribuído, ter agregado um pouquinho com conhecimento para todos em busca da sustentabilidade no setor de saúde. Gostou dessa conversa? Você que está nos assistindo, lembre-se que o New Deal é um programa bastante longevo. Em termos BMCs aqui, eu vou colocar aqui a BMC News como uma nova entrante no mercado de produção de conteúdo, apenas 3 anos, mas nós já estamos há bastante tempo produzindo este programa sobre novos mercados e investimentos alternativos. Você que está nos assistindo pela televisão, saiba que também temos um canal do YouTube em que todos os episódios estão disponíveis. Então, visite o canal da BMC News e também todas as outras plataformas de distribuição de conteúdo. Estamos em basicamente todos os lugares. Agradeço a atenção de todos vocês. Nos vemos na próxima semana, no próximo BMC New Deal.